Quero agradecer a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para manter este canal no ar. Bom, pessoal, observando o comportamento político e de marketing do governo diariamente, né, como eu já faço na função de analista político, eu observei que há uma uniformidade de discursos dos petistas que falam na mídia, do Haddad, do Lula, de deputados do PT, no sentido de criar uma espécie de discurso de luta de classes, de pobres contra ricos, em torno da questão da elevação dos impostos. O argumento fundamentalmente é de que os ricos não querem pagar mais impostos, né? Na verdade, o governo aumentou os impostos 24 vezes em 37 meses de governo, né? É quase um aumento de imposto por mês, pouco menos que isso. E eles encontraram nas pesquisas de opinião alguma receptividade para esse discurso, né? Para afirmarem que os ricos não querem pagar mais impostos. E, aparentemente, eles querem criar uma estratégia eleitoral e discursiva nessa direção. Bom, falando de marketing político, né? Quer dizer, toda eleição ela é um enigma para quem trabalha com estratégia de marketing político e marketing eleitoral. Você tem que tentar decifrar qual é o sentimento predominante no eleitorado, o que os eleitores querem. Claro, os eleitores sempre querem muitas coisas, né? Max Weber, sociólogo alemão, que é um dos pais da sociologia moderna, dizia que não existem causas únicas para fenômenos sociais, políticos e econômicos, né? O resultado de uma eleição sempre é consequência de um conjunto de fatores. Mas um dos fatores predominantes é o acerto na estratégia política de quem venceu. E o acerto na estratégia política de quem vence depende de decifrar o sentimento dominante na opinião pública, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Fernando Henrique Cardoso, em 1994, se elegeu por quê? Naquela época, o Brasil vivia uma situação de hiperinflação endêmica já. Há vários anos, pelo menos desde os anos 80, final dos anos 70, toda a década de 80 e início dos anos 90, o Brasil vivia uma situação de hiperinflação. Então, Fernando Henrique Cardoso cria o Plano Real antes da eleição, derruba a inflação e, consequentemente, ele satisfez aquela que era a principal demanda do povo brasileiro, né? Acabar com a inflação. E qual foi o discurso eleitoral do Fernando Henrique Cardoso? Basicamente, o discurso dele foi: se vocês não querem que a inflação volte, vocês têm que votar em mim. Todos os outros candidatos, se chegarem ao governo, eles vão acabar com o Plano Real e a inflação vai voltar. E com esse discurso, ele venceu a eleição. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso estava diante de uma outra eleição, uma eleição diferente. Como é que os tucanos conseguiram acabar com a inflação? Equilibrando as contas públicas. Mas eles equilibraram as contas públicas graças ao aumento da carga tributária. Não fizeram a reforma do Estado. E Fernando Henrique Cardoso diz que para continuar as reformas, ele precisaria de mais um mandato. Então, ele, depois de fazer as privatizações, depois de fazer as reformas ao capítulo da ordem econômica da Constituição, ele não avança na reforma do Estado. Consequentemente, para financiar o governo, ele endivida, eleva a taxa de juros e, com isso, ele causa desemprego. Então, se na eleição de 1994 a principal demanda do povo era
o fim da inflação, em 1998 o povo não queria a volta da inflação, mas queria emprego. Então, como é que o Fernando Henrique Cardoso pediu o voto? Ele diz assim, gente, eu disse que eu ia acabar com a inflação e eu acabei, confia em mim, me deem mais um mandato que eu vou acabar com o desemprego. E ele não acabou com o desemprego. Consequentemente, José Serra, que era o candidato indicado pelo PSDB para suceder o Fernando Henrique Cardoso, perde a eleição. E quem ganha é Lula. E por que Lula ganhou? Quer dizer, qual era a demanda social que o Lula representava? Era um governo voltado para os pobres, um governo voltado para o social. E o Lula faz o Bolsa Família, o PAC, depois vem o Minha Casa Minha Vida, que eu acho que já é no governo da Dilma, não estou bem lembrado disso, e o Lula consegue, mesmo com o mensalão, consegue se reeleger e consegue eleger e reeleger a Dilma Rousseff, com base nesse fato de que ele criou, entre aspas, prosperidade, crescimento econômico, ganho de renda, projetos e programas sociais, voltados principalmente para a população de baixa renda. Dilma empichada, quebrou o Brasil, né? Elege-se Bolsonaro como um candidato antissistema. Nós vínhamos de uma eleição contaminada pelos escândalos do Petrolão e do Mensalão e pela quebra da economia brasileira. Quer dizer, a população tinha perdido aquilo que o PT tinha, digamos assim, entregado, né? Às custas de quebrar o Brasil. Mas o fato é que o Lula satisfez a demanda da população de melhoria das condições de vida, né? Às custas de quebrar o Estado, mas satisfez. Tanto que ele se reelegeu e elegeu e reelegeu a Dilma Rousseff. Então, a eleição do presidente Bolsonaro, ela foi uma eleição derivada do fato de que o PT tinha quebrado o Brasil e tinha assaltado o Estado brasileiro. Então, o povo estava decepcionado com o PT e com o PSDB, que eram os partidos do Teatro das Tesouras, como dizia o falecido professor Olavo de Carvalho, né? E o que leva Lula a se eleger de novo? Bom, é preciso levar em consideração que a eleição do Lula aconteceu sob condições atípicas, né? Uma eleição em que ele foi favorecido pela reação do sistema. Uma eleição injusta. Uma eleição na qual não houve paridade de armas. Na qual aqueles que deveriam julgar e arbitrar assumiram o lado do Lula, né? Mas se eu tivesse que identificar dois elementos do marketing do Lula que funcionaram na campanha eleitoral, eu diria que foi, a suposta defesa da democracia contra a direita fascista e autoritária. Esse era um discurso para a isentolândia, digamos assim, para os intelectuais, para a imprensa, para a classe média alta, e o discurso da volta da prosperidade, sintetizado na proposta da picanha e da cerveja baratas. Ou seja, o Lula conquistou o voto da população pobre, da população humilde brasileira, prometendo que traria a prosperidade de volta. E o que aconteceu? Quer dizer, por que o Lula está com baixa popularidade? Apesar dos índices de desemprego baixos, né? A inflação. Na verdade, o povo não acha que o Lula entregou a prosperidade. Quando o povo chega no supermercado, vai fazer compras, inflação acima de 5%, o povo não percebe o governo entregando prosperidade. E é isso que explica as dificuldades que o Lula está encontrando com a opinião pública. Então, eles tentam reeditar os programas do passado, né?
A gente sabe que essa taxa de desemprego é uma taxa de desemprego completamente artificial, porque ela mede apenas as pessoas que estão procurando emprego, e como metade da população brasileira vive de Bolsa Família, de BPC, de aposentadoria, ou seja, metade da população brasileira não procura emprego, porque ou é aposentado ou vive nas costas do governo, e isso torna o índice de desemprego um índice artificial, né? Mas o fato é que a população não se sente vivendo um clima de prosperidade, que é o que o Lula prometeu. E o Lula agora está numa encalacrada, os petistas estão numa encalacrada, eles precisam de um discurso eleitoral que permita ao Lula ir à reeleição com chances de vencer. É muito cedo para saber se o discurso do PT vai se resumir a essa questão dos impostos. Até porque a avaliação do governo perante a opinião pública nessa questão dos impostos também não é boa, né? A oposição, a direita, conseguiu fixar na opinião pública a ideia de que esse é um governo que só pensa em aumentar impostos, que não corta gastos. Já há uma receptividade da opinião pública para esse discurso da oposição. Mas eu pude identificar claramente que eles estão com esse discurso. Já ouvi esse discurso da boca do Lula, da boca do Haddad, da boca de vários deputados petistas que dão entrevistas, o que falam nas redes sociais, né? De que os ricos não gostam de pagar impostos e que eles querem que os ricos paguem mais impostos, fazendo, entre aspas, justiça social. É óbvio que parte dessa estratégia está o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que está sendo relatado pelo Arthur Lira. O Arthur Lira está com esse projeto agora na gaveta. Segurou, porque ele ficou brabo com o governo, porque para aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o governo precisa identificar de onde é que ele vai tirar o dinheiro para tapar o rombo que vai se criar com a isenção de impostos para quem ganha até R$5.000. E o que o Lira identificou? Que o governo pegou as propostas do Lira para compensar a isenção do imposto de renda e usou nessa medida provisória para compensar o fato de que ele teve que recuar no IOF, antes mesmo de ser derrotado pelo Congresso Nacional, que derrubou a medida do aumento do IOF. O que o governo fez? Ele foi obrigado a reduzir o IOF em algumas questões que ele havia aumentado, mas aumentou outros impostos para compensar o IOF. Então ele tirou o estribo do Arthur Lira. O Arthur Lira agora está lá com o projeto de redução, né, de isenção do imposto para quem ganha até R$5.000 para relatar, e ele não tem mais as medidas compensatórias no seu projeto. O que ele fez? Pisou no freio. Segurou a questão da isenção do imposto de renda. E o tempo está passando, né? Se esse projeto de isenção do imposto de renda não for aprovado esse ano, ele não valerá para o ano que vem. Na legislação tributária existe uma questão chamada anterioridade. Então, só é possível mexer na isenção de impostos ou na criação de impostos de um ano para o outro. E o que nós acabamos de ver na votação estrondosa do Congresso Nacional contra o aumento do IOF é que, como eu já disse em vídeo aqui no canal essa semana, o Centrão desembarcou. O Centrão começou a jogar explicitamente para derrotar o Lula em 2026. Os bancos, os grandes empresários, a Rede Globo e agora o Centrão estão desembarcando do governo Lula. Não significa que eles vão embarcar numa candidatura da direita. Eles vão fazer um esforço de novo para construir uma candidatura
de centro ou de centro-direita. Porque, como eu tenho dito e repetido aqui, acho que já virou um bordão aqui no canal, o próximo presidente da República vai ter que fazer ajuste fiscal. Vai ter que fazer corte de gastos para consertar o estrago que o Lula fez. E a questão de quem vai ser o candidato da direita ou da centro-direita está em aberto, né? Está sendo feita uma enorme pressão sobre o presidente Bolsonaro para que ele indique o Tarcísio, e especulou-se ao longo dos últimos dias, dos últimos 15 dias, 2 semanas, com a possibilidade de uma chapa Tarcísio e Michele, com o detalhe de que o sistema não quer nenhum Bolsonaro na chapa. Também fiz vídeo aqui no canal sobre isso, com base num artigo que o Merval Pereira, editorialista do Globo, publicou, de que eles topariam uma chapa do Tarcísio com a Tereza Cristina, né? Então, juntaria o Tarcísio com uma representante do agro. Com detalhe que a Tereza Cristina não é representante dos produtores, ela é representante do Big Agro, né? Das grandes multinacionais do agronegócio. Mas é a chapa que o sistema, ou pelo menos que a Globo gostaria de ver. Essa questão está em aberto, né? Mas o assunto é a questão do discurso, da estratégia, da possível estratégia política do PT, que descobriu nas pesquisas que há alguma receptividade para esse discurso de taxar os ricos.